Olá, sejam todos bem-vindos ao Elis Portal Estelar Tarô. Vamos iniciar agora uma leitura geral, intuitiva e atemporal de cartas, ou seja, no momento que essa leitura chegar a você, é porque ela está chegando exatamente no momento perfeito, que é para sua elevação, sua libertação, sua independência ou uma ajuda divina através dessa ferramenta absolutamente extraordinária. Então, minha gente, quem não conhece a dinâmica do canal, todas as leituras possuem extensões de leituras, né? Onde eu aprofundo ainda mais, né? O que é que está acontecendo aqui nesse rolê. Onde você aprende, juntamente comigo, a macetar o apocalipse. E o que é o apocalipse? É tudo que destrói a sua vida. Tudo que destrói a nossa vida. A gente tomar posse do nosso poder, da nossa maestria espiritual e principalmente do nosso livre-arbítrio de enxergar com clareza tudo que nos rodeia, né? De uma forma muito íntima, um olhar de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. Então, eu convido vocês a macetar o apocalipse comigo. Vamos lá. Ah, gente, olha, deixou de falar. Não é proibido curtir e compartilhar os vídeos não, viu? Porque aqui a gente maceta o apocalipse, inclusive maceta o que nos aprisiona também, né? Maceta o que nos causa falta, maceta a miséria, maceta também, minha gente, né? A ingratidão, tá? Então aqui não é só pro meu canal não. Se você está se beneficiando de algum conteúdo, seja lá em que esfera for de rede social, né? Não custa nada você, com um dedinho, é milésimos de segundos, você curtir e compartilhar esse vídeo se você ama alguém ou quer ajudar, até aquele crush que você gosta, né? E quer que ele ajude e é conectado com essas energias, envie também familiares, mãe, pai, avó, periquito, papagaio. Então aqui a gente maceta a ingratidão também, viu? Porque se você está sendo beneficiado e beneficiada com o conteúdo que está chegando gratuitamente para você, porque esse aqui é gratuito. O outro que a gente, né, que é a extensão das leituras, para quem quer com mais consciência ainda, porque eu ensino sigilos espirituais, reprogramação mental, proteções psíquicas e muito mais, que lá eu aprofundo muito mais do que essas aqui, que já é uma grande e extraordinária leitura, tá bom? Então é um recadozinho que me veio muito agora, que geralmente eu não peço, se vocês olharem as minhas leituras, eu não peço para que curtam ou compartilhem o vídeo. Mas nesse dia aqui, nessa leitura específica, eu senti essa vontade mesmo de pedir para que vocês vissem essa parte da ingratidão. Então vamos macetar a ingratidão aqui, vamos macetar a miséria de espírito. Então já chega curtindo o vídeo. Já chega compartilhando. Se é um canal que você sabe que só te eleva, que te liberta, que te traz coisas que te enaltecem, já chega curtindo para não esquecer, para não ter perigo de esquecer. E não é só no meu canal aqui não, em qualquer canal que você vá lá e que te beneficie em alguma situação. Porque o universo, ele é fluido, né? Tudo que a gente emana volta, viu? Vamos ver se provavelmente deve fazer parte da leitura, viu? Esse meu pedido, essa questão da gratidão mesmo. Vamos lá. O pressentimento. A duplicidade. A especulação. A oferenda. Bom, eu estou falando aqui especificamente de duas versões de você, duas versões suas. Perceba que nessa carta aqui do pressentimento, né, existem duas pessoas, né, olhando, na verdade, né, é como se fosse assim,
opostos, né? Aqui tô vendo como se fossem opostos. Para esse lado seu é totalmente oposto da sua realidade. É como se existissem dois eus em vocês. Um eu totalmente amoroso, afetivo, ou afetuoso, um eu acolhedor, sabe? Um eu empático e, ao mesmo tempo, né, com essa carta da especulação aqui, existe um seu eu oposto a isso, né? Um eu que é ingrato, lembra que eu falei da ingratidão? Um eu que afasta as pessoas, um eu um pouco nocivo, as suas oferendas é muito a questão também além de sacrifício, porque essa pessoa aqui, ó, ela está em posição de sacrifício. É um eu que te coloca em algumas situações de sacrifício. Você tem aqui, está lidando, na verdade, com um eu reverso, com o seu eu oposto, o seu eu reverso, né? Onde esse eu, quando em desequilíbrio e quando completamente está no aspecto de dominância, você se coloca muito em situações sacrificantes que não são tão legais para você. E aqui com essa carta do pressentimento, né? Aqui já fala que você sabe disso. Você sabe que tem uma parte sua que é muito nociva a você. Então pegue o que fizer sentido aí, né? Que aqui tá pedindo para que você olhe com humildade, né? Porque essa carta aqui de oferenda também, além de ter essa questão de sacrifício, né? Está pedindo para que você olhe com humildade para esse outro eu reverso, né? Esse outro eu oposto que te coloca em muitas situações de sofrimento e sacrificante, né? E também, ai meu Deus, eu entendi. Ó, deixa eu falar aqui com vocês. Me chamou muito para essa figura aqui, é como se fosse um faraó, né? Observe aqui, ó, nessa questão aqui de sacrifício, né? E um faraó. Aqui está falando de pessoas que têm um aspecto do seu eu oposto muito subserviente, muito submisso, subserviente e desmerecedor, que se desmerece demais, que se vê, se enxerga como alguém menor do que é. E por isso essa posição aqui de sacrifício, porque se esse eu, ele te desvaloriza, esse eu reverso, ele te desvaloriza, ele te desmerece, ele traz pensamentos muito nocivos a quem realmente você é. Logicamente que você vai se comportar como uma pessoa totalmente submissa, né? É uma pessoa totalmente procrastinadora das suas próprias conquistas, né? E porque aqui fala, gente, que que vocês sabem que tem uma parte sua, uma parte de vocês que tem muito medo desse seu eu mais abundante, né? Esse seu eu mais dominante, porque na verdade esse eu oposto, ele está em desequilíbrio, porque aqui está na balança, ó. Com essa carta aqui da especulação, perceba que existe essa pessoa aqui que está com uma balança, equilibrando, alinhando esses seus dois lados, né? Que nem tudo é ruim, mas nesse aspecto aqui desse seu eu oposto, ele é um eu que realmente acha que se sacrificando por situações que te deixam mais desequilibrados ou desequilibradas, esse sacrifício, ele é divino, né? Então aqui a gente está falando também de crenças limitantes, tá? Muitas crenças limitantes, que pode ser também relacionadas a dogmas religiosos, né? A filosofias espirituais, eu prefiro falar assim, onde vocês pensam que se sacrificar sua melhor parte, esse é um sacrifício
que vai ser visto pelos deuses, né? Porque os faraós também eram venerados como deuses, né? Exatamente, como deuses. E isso, gente, com a carta dessa duplicidade, nesse campo inferior aqui, é a carta do chicote, como eu falei, né? Esse tipo de visão, onde você sacrifica o seu lado, o seu melhor lado, onde você sacrifica o que você tem como pecado, né? Você traz o sofrimento para sua vida. A carta do chicote, ele no sentido negativo, ele é sofrimento, né? Ele é associado àquele período, né, trevoso mesmo da escravidão, onde os senhores, né, açoitavam os escravizados com chicote. Então, ao mesmo tempo que o chicote denomina poder, né, daquele que tem o chicote na mão, para o outro que está recebendo a chicotada, é sofrimento. Então, aqui vocês estão vibrando nesse aspecto do eu oposto, onde acha que o sacrifício de si mesmo, o sacrifício da sua melhor parte, provavelmente é o sacrifício das suas características, os sacrifícios da forma como você vê o mundo, e que está impactando, inclusive, como você se expressa e também causando desequilíbrios para você, né? E aqui fala que, querendo ou não, se você não sabe conscientemente desse seu eu oposto, né? Você sente, você às vezes faz coisas sacrificantes, né? Como até achando que é um presente para os deuses, né? Ou para o que você acredita, para a espiritualidade. E na verdade, gente, é uma ilusão isso daí, viu? Eu não sei o que é que vocês estão sacrificando, né? Por exemplo, o sacrifício, o que eu ensino aqui, como eu falo, esse canal, ele é o canal como eu falo, a gente maceta o apocalipse. O apocalipse é destruição, é tragédia, né? Não é associada a tragédia, a destruição, né? Então, aqui a gente destrói justamente essa visão apocalíptica das coisas, onde o sacrifício tem que ser das coisas que nos elevam, né? Percebam. E aqui, gente, quando eu falo isso, é com muito respeito e é trazendo, é claro, a minha visão de mundo, que não é verdade absoluta, tá bom? Então, assim, o tipo de sacrifício que, por exemplo, eu ser conhecido como Elis faço, é o sacrifício da submissão, é o sacrifício da tristeza, é o sacrifício da ingratidão, é o sacrifício, né, da miséria, da falta, tá? Entende? É o sacrifício dos desequilíbrios emocionais, é o sacrifício da negatividade, é o sacrifício de estar em volta de situações e pessoas tóxicas, negativas. E isso é um verdadeiro sacrifício e precisa de muita disciplina para manter esse tipo de comportamento, inclusive de legado, porque aqui é um legado que você está construindo. Você está deixando, né? É claro que com essa percepção que eu estou trazendo aqui a vocês vão deixar de estar nessa condição de submissão e subjugação para se elevar novamente, né? Para olhar, inclusive, com muita admiração, muito respeito e muito merecimento. Olha essa posição aqui da duplicidade, inclusive para lados seus que você coloca como muito sombrio, como feio, como desmerecedor e que na verdade não é. E que provavelmente esse sacrifício e esse lado pecaminoso que vocês acham que tem é o seu lado mais bonito. Eu tô ouvindo aqui, é o seu lado mais bonito, mais livre, né? Mais encantador, magnético, mais poderoso, né? Então aqui, inclusive na última leitura, antes dessa daqui, aí você olha aí no vídeo, eu falei lá que tinha pessoas que eram tietas e que estavam travestidas de Perpétua. E quando eu falei isso também, depois vocês vão lá ver na leitura, no aspecto, né, porque Perpétua é uma religiosa muito puritana, digamos assim, né,
E a gente sabe, quem já assistiu a novela, ou tá até reprisando agora no momento que eu tô gravando hoje, a gente sabe que realmente é Perpétua, na essência. Ali é só uma capa, é só uma vestimenta mesmo. E ela, como se ela estivesse no processo de luto da vida, depois que o marido faleceu, né? E aqui provavelmente tem pessoas que podem estar passando por esse aspecto também, de olhar a vida com muito negativismo e estar nesse processo de luto ainda, sacrificando, né, numa distorção completa de percepção, o que é puro e o que é pecaminoso. Entende? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, aqui é essa percepção. Vocês estão nesse aspecto de puritanismo. Isso aí, e aqui é inconsciente. É inconsciente, onde vocês se colocam em sacrifício, onde vocês atraem situações muito destruidoras, de sofrimento, porque vocês não se permitem ser felizes, não permitem que a felicidade chegue até vocês. Porque quando ela bate a sua porta, você não sabe nem mais como fazer. Que vocês já passaram por um processo tão destruidor na vida de vocês, que vocês sabem lidar com a destruição, com o negativismo, né, com a rejeição, com o abandono. Mas quando chega o acolhimento, o amor, a admiração, a vida, quando chega a vida, vocês ficam assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Aí vem a duplicidade. Eu não conheço isso. Isso que é vida? Tá? Então aqui vocês... E eu já tô recebendo aqui algumas informações, é inconsciente, e isso tem a ver sim com vidas passadas, tá? Esse comportamento inconsciente, mesmo que você não seja ligado a alguma religião, né? A alguma filosofia espiritual, o seu eu oposto, o seu eu reverso, ou eu posso dizer fractais de alma de vidas passadas. Então aqui a gente está falando também de um processo de auto-obsessão, né? Eles obsediam você mesmo se auto-obsedia, né? Esses seus eus do passado, de vidas passadas, ou até mesmo de situações passadas nessa vida, tenta ao máximo fazer com que você pense que sua vida sempre vai ser uma tragédia, você sempre vai cair, sempre vai ter muita destruição, quando na verdade vocês passaram sim por um processo de limpeza, ou estão passando, ou vão passar e de purificação, para que vocês saiam dessa condição aqui de miséria espiritual, de miséria também material, né, e financeira, né, principalmente de poder de si mesmo, de poder pessoal, e enxergue que vocês são também tão valiosos, tão empoderados quanto um faraó. Porque você tem o seu próprio reino, você se comanda, você tem a sua própria maestria, você dita exatamente o que tem na sua coroa. E a nossa coroa ninguém tira, a não ser que a gente deixe que as pessoas tirem, ou que a gente dê ela de bandeja. Então, nós somos os nossos próprios faraós, nós somos as nossas próprias sacerdotisas, nós somos os nossos próprios sacerdotes, né? Quando eu falo isso, não é no sentido dogmático, religioso, mas sim nesse aspecto de transmutação de todas as energias espirituais, que você já vem com capacidade das suas experiências espirituais de vidas passadas e experiência de vida presente, tá? Então aqui, com certeza, tem muitas questões de processos auto-obsessivos, onde realmente é preciso dar consciência, é preciso dar luz a esses níveis e fractais de alma que estão achando que vocês vão destruir a si próprios. Eles têm medo porque, como eles não conhecem uma realidade mais leve, não conhecem uma realidade mais abundante, próspera, mais amorosa, mais alegre, mais feliz, eles acham que vocês vão se colocar em risco, né? Então, quem não assistiu aí aquele filme Fragmentado, né? Assista, depois tem um filme Fragmentado, onde teve uma pessoa, né, enquanto criança, que sofreu muito na vida, né? Sofreu muitos abusos, e principalmente vindos de uma figura materna, da mãe, tá? Então, assim, a mãe que veio para cuidar dele
na verdade, maltratou demais ele. E aí o que aconteceu? O sofrimento foi tão grande que a psique dele se fragmentou em várias personalidades diferentes da real, né? A personalidade real, eu até lembro, o nome dele é Kevin, né? E a psicóloga que tratava, né, a psiquiatra lá que tratava no filme, ela sabia que para trazer ele de volta tinha que chamar o nome dele real, para que as outras personalidades, subníveis, né, que a gente aqui no campo espiritual a gente fala níveis e subníveis de consciência e de personalidade ou fractais de alma, não suprimisse quem ele era de verdade, porque ele já não sabia nem mais quem ele era, quem ele era, porque foi tanto sofrimento que para poder inclusive ultrapassar muitas situações da vida e continuar, né, e recomeçar a vida, foi necessário que a mente dele se fragmentasse em várias personalidades, inclusive uma personalidade materna, uma personalidade infantil, uma personalidade paterna, entende? Para que ele ou ela, né, o real, o espírito real, a consciência real, conseguisse passar pela vida, porque o sofrimento foi muito grande. Então, eu estou falando aqui com pessoas que provavelmente passaram por um sofrimento muito grande e que esse sofrimento, né, criou essa é como se fosse, eu tô vendo que um ectoplasma, plasmou na sua frequência, na sua vibração, na sua consciência, um lado seu muito negativo, um lado seu muito trágico, muito apocalíptico, tá entendendo? Que tudo vai dar errado, que tudo é ruim. Então, assim, são esses níveis de consciência seu que estão te obsediando porque acha que vocês, sendo felizes, sendo leves, sendo afetivos e amorosos de novo, vocês vão esquecer deles, quando na verdade é um acolhimento que acontece. Porque como você não apaga o que aconteceu com você, né? O que acontece? Ao invés de você ser direcionado, né? De você ser dominado por esses níveis e fractais de alma que te obsediam por medo, por terror, né? Você que vai direcioná-los a se manter firmes, a se manter tranquilos, equilibrados. É você tomando o seu poder de volta, a sua consciência maior, tomando, pra mim, tipo, é como se fosse você falando para os seus vários pedacinhos, os seus vários níveis de consciência. Ei, obrigado por cuidar de mim. Eu estou bem agora. Eu posso lidar com isso, tá? Eu vou cuidar de vocês. A gente agora já consegue andar. Sabe? É como se fosse essa conversa interna e é um processo que é gradual, viu, gente? Eu não vou aqui dizer para vocês com hipocrisia, falando que é assim não está lá de dentro. Não é. É um processo muito profundo de lapidação, né? Porque se eu estou falando aqui de sofrimentos muito pesados, que quem vai chegar a essa leitura sabe o que passou, não é de uma hora para outra, porque de forma consciente e totalmente estruturada, é preciso dar luz, sim, a todos esses aspectos que te causaram muita dor, ruptura e fragmentação. Porque se for para anular e apagar algo da memória, como também tem algumas práticas de hipnotismo, né? Ele não some. Pode ficar adormecido na mente. Pode ficar, é claro. E funciona sim. Porque assim você reprograma sua mente, né? Até com alguns hipnotismos no aspecto de, ok, aquilo ali não vai mais me afetar. Mas não significa dizer que você que não tenha que olhar para aquilo de novo, que aquilo não esteja lá, que aquilo apagou da memória. Porque você apagou, mas ela continua lá. Então é preciso que entenda. É preciso ser entendido, acolhido e libertado. É assim que eu trabalho nas minhas leituras. E é por isso que, inclusive, eu chego, né? Faço as extensões das leituras, porque não é algo tão simples assim, né? Não é algo como às vezes é vendido, é falado. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Gente, só assistir leituras e saber o que te aprisiona, o que te desequilibra, ou o que faz com que você não esteja na sua melhor fase, na sua melhor versão, gente, não adianta. E quando eu falo isso, não é trazendo uma visão negativa da coisa, é de uma pessoa que já passou por esse processo
com muita consciência e está passando, porque eu evoluo cada vez mais também, até aprendo muito com vocês. Então é com muita consciência que a gente constrói bases sólidas. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, você sofreu na vida, e isso, aquilo, outro, e você está no meio de uma comunidade de familiares que são tóxicos para você, e você tem que sair. E como é que você sai? Se você não tem força, não sabe nem por onde começa. Primeiro você tem que acolher os seus níveis de consciência, para depois se fortalecer e aí fazer os movimentos. Porque do nada assim, é como se fosse trocar 6 por meia dúzia. Então, assim, por isso que eu digo, aqui é um canal de muita consciência. Como eu falo, é um canal mais completo, eu digo, se não o canal mais completo de tarô, mas um dos mais completos de tarô, onde eu trago o que te desvaloriza, desmerece, rejeita, né? Invalida, persegue também, humilha, vampiriza, porque aqui são questões espirituais também, e trago ferramentas para você, soluções, como eu falei, sigilos, reprogramação mental, comandos, defesas psíquicas, para que você tenha forças, embasamento e inclusive poder sobre esses níveis de consciência, porque senão eles te comem vivo. E aí você não consegue. Se é você mesmo que se auto-sabota e procrastina, e aí você não consegue passar. Então, por isso que eu digo, eu sempre falo, sem medo de ser feliz. É preciso ter consciência cada passo que você toma na vida, na sua vida. É preciso ter consciência e fazer tudo de uma forma muito gradual, de uma forma muito consciente mesmo, tá? Então eu fico por aqui, eu vou agora na extensão da leitura, quem tiver interesse dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que tem tudo bonitinho falando, que aqui também tem questões já de vidas passadas, que está influenciando absolutamente nesse aspecto de você ver a vida mais negativa e não conseguir, inclusive, ultrapassar e nem aceitar bênçãos, amor e acolhimento. Tem pessoas aqui que não conseguem aceitar amor, autocuidado e acolhimento. Ou cuidado mesmo, né? De pessoas que querem te abraçar, te acolher. Você não consegue simplesmente porque tem esses seus níveis de consciência que repelem e faz com que você não consiga se abrir para o novo. E isso aqui é brabo, né? Eu vou para lá. Espero vocês lá, viu, minha gente?